Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos aqui no nosso segundo episódio do nosso Pod Libras. Uma vez por mês a gente se reúne aqui com pessoas que sejam referência na comunidade surda, que estão ali imersas na comunidade, para a gente bater um papo, trocar experiências, né? E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu sempre admirei desde quando eu comecei a estudar Libras, e principalmente quando eu comecei a estudar Libras no contexto cristão. Ela era aqui do Rio de Janeiro, né? Líder do Ministério de Consurdos da ADVEC da Penha. Ali foi onde eu conheci o trabalho dela. E hoje ela está traçando os seus caminhos em Brasília. Então eu vou deixar ela se apresentar melhor para vocês. E hoje vamos falar sobre um tema que eu amo, evangelização de surdos. E eu trouxe uma pessoa de referência para falar sobre isso. Seja muito bem-vinda, Vânia. Se apresenta para o pessoal. Calma aí, que não estou te ouvindo. Ativa o seu... Isso. Eu tinha desligado aqui. Estão me ouvindo? Tudo bem? Boa noite. A paz do Senhor para todo mundo. Meu nome é Vânia Rocha. Me conhece sim, meu sinal é esse aqui. Eu sou do Rio de Janeiro, mas atualmente eu estou morando em Brasília desde 2019. Como a Rebeca falou, a gente se conheceu aí pelas lives também dessa da vida, capacitações, principalmente no período da Covid, né? Que a gente fazia vários encontros e aí a gente foi conhecendo muitas pessoas por causa disso. Então, às vezes, as coisas acontecem e parecem ruim, mas que traz um resultado positivo. E eu fui líder do Ministério com os Surdos lá da ADVEC, o sinal da ADVEC é esse aqui. Do Ministério com os Surdos, que era o ID, né? Esse sinal aqui. E fiquei lá na ADVEC quase 20 anos, e eu fui líder nacional lá pouco mais de 15, 16, 17 anos por aí, até vir para cá, para Brasília. Que legal, Vânia. E hoje eu estou como líder aqui na Igreja Batista Atitude, do Ministério Incluir. Que legal. Incluir. Que ótimo. E como é que a Libras ela chegou na sua vida, os surdos? Como é que foi esse primeiro contato? Então, eu não tenho nenhum parente surdo, eu não conhecia assim, nenhum parente surdo, né? Nenhum amigo, não tinha assim, amigos surdos. Na verdade, quando eu era criança, tinha um vizinho meu que a família era surda, toda a família era surda, e meu pai soltava pipa, e esse menino ficava lá, pedia pipa para meu pai, daquele jeito, né? Com os surdos, quando querem se comunicar com ouvintes que não sabem língua de sinais. E até então nem sabia, nem tinha noção do que era surdez, o que era Libras, nada disso. E essa criança cresceu e eu fui encontrar ele mais tarde, é o pastor Carlos Eduardo, que é uma referência, né? Uma referência nacional. Carlos Eduardo, o sinal dele é esse aqui. Carlos Eduardo. Ele é uma referência dessa nova geração, né? Foi o pastor mais conhecido que nós temos, e eu fui encontrar ele assim. Mas eu entrei realmente assim nessa questão por causa da igreja. Eu comecei a frequentar a igreja. Quando eu comecei a frequentar a ADVEC lá na Penha, na sede, quando eu entrei na igreja, a primeira coisa que eu vi... Perdão, gente. Caiu meu telefone aqui. Quando eu entrei na ADVEC, a primeira coisa que eu vi foi o curso de Libras. E eu falei assim, caramba, eu vou fazer isso daí. E nem imaginava o que Deus ia fazer na minha vida. É sempre assim, né? Vou fazer isso daí, vou experimentar. E quando vê, ele já está lá dentro com os surdos, convivendo. E como é que você começou a se envolver com a evangelização em Libras? Porque a gente sabe
que há pessoas que começam o curso de Libras só no intuito de aprender mesmo, né? De poder se comunicar e tudo. Mas a gente sabe que tem aqueles que têm um chamado ministerial para trabalhar com os surdos. E como é que você começou a se envolver com essa parte de evangelização em Libras? Então, eu comecei fazendo curso, né, como todo mundo, aprendendo ali na salinha com A, B, C, D, né, aquela coisa toda. E eu costumo falar assim, que as pessoas, quando vêm fazer curso de Libras comigo, falam assim, é difícil, a idade. Eu fui aprender Libras com quase 30 anos de idade. Eu fiz agora 52 anos e, na verdade, eu fui aprender Libras comecei lá no alfabeto com quase 30 anos. E assim, Deus fez algo muito, muito incrível comigo, porque eu aprendi muito rápido, né? E eu tive a possibilidade de ter uma amiga, a Leda, ela morreu agora esse ano, a minha amiga. Ela foi ordenada pastora agora até pouco tempo na ADVEC, e ela foi pioneira na questão da habilitação dos surdos, né? Para tirar a habilitação para dirigir. E a Leda me deu essa oportunidade de ter esse contato com os surdos nesse meu início da caminhada. Isso foi muito importante para mim, a diferença que faz da gente quando a gente tem contato com o surdo, né? Então, não era só dentro da igreja, mas fora da igreja também. E aí eu, como todo mundo, comecei a interpretar na igreja, e aí Deus já veio trazendo algumas questões para mim, que já foram me inquietando desde o início. Primeiro, com essa coisa do assistencialismo para o surdo, que eu não entendia isso, se o surdo é corpo, porque a gente fazia determinadas coisas diferenciadas para os surdos que não eram para os ouvintes. E não era uma questão só de necessidade financeira, da vulnerabilidade, né, da pessoa por questão financeira. Era por ser surdo somente. Então, vamos fazer uma comunhão, todo mundo traz alguma coisa, o surdo não precisa. Por quê? Faz parte do corpo, nem que seja uma balinha, eu acho que tem que trazer para ele se sentir parte. E isso, assim, muito no início me incomodou, né? E outra coisa que me incomodou muito, que mexeu muito, e que é o que mexe comigo até hoje, é a questão dos intérpretes que começam interpretando a igreja, entra para a faculdade e depois larga tudo. Então, isso tudo são inquietações que Deus foi me trazendo, e foi o que me impulsiona até hoje na questão dos surdos. Então, assim, a minha evangelização é por firmação dos surdos na igreja, não por assistencialismo, mas para trazer essa visão de que eles são corpo, e que se a questão do surdo é unicamente linguística, então ele tem que aprender desde o início de que ele sendo corpo, ele sendo cristão, ele vai ter as mesmas regras, as mesmas bases de valores a serem seguidas, e caminhar, ter os mesmos processos como qualquer outra pessoa para aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou seja, primeiro aceitá-lo como seu Salvador, passar pelo batismo e, a partir daí, ser um agente ativo na igreja. Então, isso não muda para ninguém, sendo ouvinte ou sendo surdo, o caminho é esse. Obviamente que a gente sabe que tem a questão de família, então tem questões específicas, mas a questão de evangelização para o surdo ter consciência de que ele é uma pessoa pecadora, como eu, como você, que precisa aceitar Jesus e seguir os mesmos passos que qualquer outra pessoa segue, isso daí eu acho que é primordial para qualquer surdo. E aí eu falo assim, eu não tenho surdo de estimação. Isso. Eu não carrego surdo embaixo do meu braço. Eu falo o que eu tenho que falar, e se ele... E assim, eu costumo falar assim também, né? Jesus já morreu por todo mundo, não sou eu que vou morrer por mais ninguém. Eu faço a minha parte, eu falo da palavra, se precisar de mim, eu estou disponível quando precisar, no que precisar, mas eles têm autonomia para decidir sobre a vida deles. Mas ele não tem consciência do que está fazendo. Muito ouvinte também não tem. Então, assim, eu não vou tomar por base, por baixo, as decisões do surdo. Eu vou tomar por base como se eu fosse respeitar qualquer decisão de qualquer outra pessoa. E é nessa caminhada que eu vou, entendeu, Rebeca? E o que você acha? Você tocou num ponto importante, Vânia, e me tocou assim, me deu um start, né? Nem tá aqui no
no planejamento de pergunta, mas eu queria saber a sua opinião sobre intérpretes e ministérios que denominam aquele surdo como meu. Como eu já ouvi, aquele é o meu surdo, então ele não pode ir para outras igrejas ou frequentar outros ministérios, porque ele é o meu surdo. O que você acha desse termo, meu surdo? Não, é horrível. Nada é meu. Assim, eu entendo que às vezes é um carinho, né? A gente fala assim, mas a gente não fala isso com outro ouvinte. Por que tem que falar isso com o surdo? Eu acho que o parâmetro é sempre esse, sabe? Como você, assim, não como você agora, você despontou aí, você está fazendo uma carreira, vamos dizer assim, num bom sentido, né? Fazendo muitos workshops, é bem legal, então você tem contato com muitas pessoas. E eu faço algumas coisas também quando sou convidada, e a gente vai vendo algumas. Eu vejo isso como um ranço da antiguidade aqui, né? Uma vez eu estava num workshop sobre a questão do louvor, que é uma coisa que você também gosta, eu também tenho paixão pela questão do louvor, né? E aí um intérprete, no meio lá do workshop, ele virou e falou assim, que eram perguntas, e ele perguntou assim, mas olha só, na hora que eu estou lá louvando, eu olho para o surdo e ele não está fazendo as mesmas coisas que eu estou fazendo. E aí ele foi desabafando, assim, se sentindo desprezado, porque o surdo não estava fazendo a sinalização que ele estava fazendo. Aí eu perguntei para ele assim, mas por que o surdo tem que fazer a sinalização que você está fazendo? Aí ele ficou olhando para mim. Eu falei, olha só, a gente ali é só um canal. Nós estamos traduzindo o louvor. Agora, o louvor particular do surdo é dele com Deus. Se ele vai te acompanhar, se ele não vai, se ele vai se derramar no chão, se ele vai cair deitado, se ele não vai falar nada, se ele vai ficar olhando, não é problema nosso. O nosso papel é ser o mediador. Você está ali, né, mediando aquele louvor. A partir daquilo dali não é mais você, é Deus com ele. É Deus com a pessoa. Nós, como ministro de louvores da igreja dos ouvintes, cada um vai louvar com a sua voz, tem gente que vai levantar a mão, tem outro que vai se derramar, tem outros que vão ficar olhando, e o surdo é a mesma coisa. Nós somos tão somente servos, a gente está ali tão somente para servir. O surdo não é nosso, ele é de novo, Jesus já morreu por todo mundo, nós somos filhos de Deus. Então, eles são filhos do Altíssimo, não é propriedade minha, e eu falo isso mesmo. Às vezes as pessoas ficam preocupadas assim. Uma coisa que eu fico assim também, Rebeca, quantos surdos tem na tua igreja? Querido, se tem um, é uma semente. Se tem 100, são 100 sementes. Não interessa. Aí uma hora você olha, tem 15 surdos na tua igreja, daqui a pouco você olha, não tem. Ué, eles têm liberdade para ir para outra igreja se eles quiserem. Ou se eles querem ficar. E se eles não querem ficar, por que não ficaram? Entendeu? Aí é uma avaliação também da igreja, do ministério, aí são vários elementos. Mas, assim, o surdo, como qualquer um, tem o direito dele de ficar ou ir embora. Não sou eu que tenho que ter essa exigência sobre a vida deles. Se a gente luta para que os surdos sejam autônomos, para que eles tenham os direitos deles garantidos, por que eu vou dominar a vida de outra pessoa se nem Deus faz isso com a gente? É um controle que as pessoas acabam tendo, né? Horrível. Não tem que ter isso. É porque, assim, sabe o que é isso, Rebeca? Tem várias coisas aí. Primeiro é vaidade, porque eu tenho que provar, eu tenho que mostrar para a igreja que eu estou fazendo alguma coisa, que eu estou trazendo surdo para a igreja, que se não estiver surdo, acabou o ministério. Uhum. Outra coisa, o ministério não é meu e não é seu. E quem começa a dar fim é o Senhor. Se ele resolver tirar, se Deus resolver curar todos os surdos da tua igreja, há pouco tempo teve uma polêmica dessa, né? Porque saiu na internet um rapaz que é evangelista, não sei se você tem acesso a isso. Eu conheço esse rapaz. Sim. A minha filha já fez retiro com ele. Eu conheço esse menino. E eu sei o quanto ele é sério naquilo que ele está fazendo. Ninguém sabe, mas aquele menino tem uma doença degenerativa e aquele garoto está de pé. Nossa. Então, eu conheço ele. Ele não ia fazer aquilo de brincadeira. A surda
deu um testemunho, foi um bafafá. Eu vi crentes, gente de ministério, falando que era aquilo, porque nós sabemos hoje que o surdo tem uma língua. Então, sabe o que é isso? É muito a questão da pessoa querer ter medo. Vai trocar o intérprete, né? Vou esperar aqui. Não, já foi. É a questão do medo. Aí eu fiz essa pergunta. Eu tenho feito essa pergunta também de provocação. Eu gosto de fazer essas perguntas de provocação. Se Deus resolver curar todos os surdos, você vai fazer o que da sua vida? Qual é o seu principal chamado? É o teu ministério? Não. É a tua salvação. É cumprir o ID, seja para surdo, seja para ouvinte, seja para quem lá for. O nosso ministério é o ID. Hoje é com surdo, mas se Deus resolver curar todos os surdos, acabou sua vida por conta disso? Nossa. Acabou o seu trabalho? Acabou o meu trabalho? Você está disposta a ir lavar o banheiro da igreja? Se todos os surdos da tua igreja ficarem curados? Eu estou disposta. Eu estou disposta para a cozinha. Eu estou disposta a limpar o chão. Então, assim, a gente está preso a coisas muito menores, entendeu? Nós fomos chamados para cumprir o ID, para cuidar e amar pessoas. E nós não somos propriedade um dos outros. O Senhor, Ele é o nosso dono. E nós estamos submetidos à vontade dEle. E o que Ele fizer, a Ele seja a honra, a Ele seja a glória e a Ele seja o louvor. Amém. Glória a Deus. E você tocou num ponto também importante no começo, sobre a questão de pessoas que começam na igreja, né? Porque a gente sabe que a igreja, ela é pioneira nesse trabalho, né? Sim. E de alguma forma elas saem. Eu recebi uma aluna, ela está tendo um problema agora em começar o ministério na igreja, porque a igreja está ferida, vamos dizer assim. O que aconteceu? Há uns 5 anos atrás, uma pessoa chegou e queria queria começar o ministério e pediu que a igreja investisse nela. O pastor pagou um curso, na época o curso que ele pagou, eu acho que foi mais de R$1.000, né, que era um curso presencial. A menina terminou o curso, passou para um concurso em outro estado e foi embora. Ela não usou, vamos dizer assim, o investimento, né, que o pastor, que a igreja fez nela, para começar o ministério de fato. Mas ela passou por concurso em outro estado e foi embora. E deixou lá. Tá, vamos lá. Aí tem algumas questões. É um risco que se corre. É igual em qualquer empresa que você trabalhe secularmente. Às vezes a empresa ela vai investir em você para você crescer dentro da igreja, mas ela recebe uma proposta e vai para outra situação. Nesse caso, ela foi para um outro estado. Aí eu não sei se ela está usando o talento dela, o dom, vamos botar assim como dom, em uma outra igreja para onde ela foi. Porque assim, Rebeca, nesse caso específico, eu vejo assim, o reino não é o quintal da nossa casa. Sim. Então, se eu invisto em alguém e esse alguém é enviado para um outro lugar, é isso que eu estou falando. Eu não sei se ela está exercendo o ministério dela. Entendeu? Não, pelo que a minha aluna foi tudo, né? A igreja ficou bem ferida nesse quesito, porque eu acho que ela não saiu de deixando a porta aberta, entendeu? Entendi. Porque se você sair de um lugar deixando portas abertas, sim. E quando você não sai dessa forma, entendeu? Aí é ingratidão mesmo, né? E assim, a gente vai passar por isso. Sabe? Não tem jeito. A gente vai amar pessoas que um dia vão virar as costas para você. A gente vai investir em pessoas que um dia vai cuspir em você. Uhum. Nem vai lembrar. Então, assim, Jesus passou por isso. Jesus investiu. Até hoje, Jesus investe em mim. E quantas vezes eu sou ingrata com ele? Então, assim, eu sei que no primeiro momento dói, a gente tem coisas que estão tão graves que a gente tem que realmente pedir ao Senhor para nos ajudar a sair dessa situação. Mas sabe como é que a gente sai dessa situação? Olhando para nós mesmos. Eu estou vivendo uma vida que eu
eu faço Jesus sorrir todos os dias? Então, porque o nosso maior modelo é ele. Sabe? Então, assim, a gente tem o nosso tempo de luto, que a gente tem que ter. Jesus chorou, Jesus sofreu, Jesus suou sangue, mas ele fez o que ele tinha que fazer. E é essa consciência que a gente tem que ter. A gente não pode parar por causa de ninguém. O reino, ele não para, ele é movimento, então a gente não pode parar. E se a gente tiver essa consciência, a gente vai esmorecer por um tempo, a gente vai chorar, vai sofrer, vai fazer o que tiver que fazer, mas nós vamos nos levantar, porque Jesus se levantou e ele foi lá enfrentar aquela cruz. Por mim e por você, para que o reino continue sendo ampliado, para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém. E agora, só mudando um pouquinho a rota aqui, fala pra gente qual foi o maior desafio que você enfrentou ou enfrenta ao evangelizar pessoas surdas. Maior desafio. Desafio. Porque assim, quando a gente não sabe a língua, o primeiro desafio é quando você não sabe a língua, né? Por exemplo, agora eu estou pedindo a Deus dom de línguas, porque a gente está aí se preparando para viajar para o Japão, para a Surdo-Olimpíadas, né? Nós vamos agora em novembro, e estou indo com a Junta de Missões, né, mundiais. E aí eu estou assim, meu Deus do céu, estou indo para o Japão, que já é uma coisa assim completamente diferente né, de tudo, de cultura, de tudo. E encontrar outras pessoas com outras línguas de sinais que... Eu tentei estudar esse tempo agora, mas a vida está tão corrida que eu ainda nem consegui direito. E eu estou falando, Senhor, o Senhor Lá vocês mandou estão indo para poder evangelizar os surdos, né? da Surdo-Olimpíada. Então, vem surdos de todo mundo, né? Para estar participando lá. Então, a gente está aprendendo um pouquinho do gestuno, né, da língua de sinais internacionais hoje, que a gente fala, né? E para ver o que Deus vai fazer. Eu estou Senhor, me dá dom de língua. Então, assim, a língua com surdo é a primeira barreira. Mas eu acho que uma outra questão na evangelização dos surdos é essa questão do próprio surdo se achar que ele não é capaz, achar que ele não faz parte desse meio. E assim, como o surdo é muito visual e ele anda muito com a comunidade dele, dependendo da comunidade que ele anda, aí no mundo mesmo, é difícil dele desvencilhar desses lugares que ele vai, com essas pessoas, porque é o mundinho dele. Né? Então, para ele, se ele largar aquilo dali, ele não vai ter mais nada, porque ele não tem a família, não tem amigos assim fora disso daqui. E até ele engajar na igreja, por isso que o papel da igreja é importante. De abraçar essas pessoas quando chegar, porque não é nem tão difícil trazer o surdo, o problema é plantar o surdo na igreja, por causa Deixar disso, isso porque ele constante, né? fazer com que ele seja constante, e ele entenda, porque ele só vai ficar se ele entender que ele é filho de Deus. Eu tenho lá na Penha, né, eu te falo que ele é meu filho surdo, o Felipe, o sinal dele é esse aqui, ele é diácono lá. O Felipe, ele é aquele tipo de surdo que desde que ele se converteu, que ele é assim, se tem intérprete ele vai, se não tem ele vai também. Tudo quanto é culto o Felipe vai. Uma vez a gente estava com um problema porque tinha o culto dos obreiros, depois ele se tornou diácono, né? Ele primeiro foi obreiro, agora ele é diácono. Sim. Então as reuniões são separadas e a gente sabe que os intérpretes na igreja, a maioria são mulheres, né? E eu estava sem intérprete, aliás, eu estava com um intérprete homem e ele ficou doente. E era a reunião dos obreiros que tinham mensalmente. E eu tentei de tudo, assim, para ver se... Aí eu peguei e falei, mandei mensagem para ele, falei, Felipe, olha, não tenho condições. Não tem quem vá. Infelizmente, eu não tenho o que fazer. Aí ele, Vânia, não esquenta a cabeça, não. O Espírito Santo é meu intérprete. Nossa, que lindo. Então, assim, são poucos surdos que você vê com essa maturidade, né? Você está entendendo?
De que não Tem surdo que importa a o gente tem que meio. buscar ele em casa para ele ir. Exatamente. Não Então, nem... assim, por quê? Porque cria-se muita dependência. Então, a evangelização do surdo não é difícil. O que é difícil é o que é construído em volta dele. Muita dependência de pai, de mãe, de amigos, essa coisa que o surdo é meu, manipulação dos surdos que a gente vê o tempo inteiro, chantageando os surdos, né? E acaba que, assim, você não pode interferir, porque ele tem a escolha dele. Mesmo você vendo. A gente vê isso, eu vejo isso com meus filhos, às vezes. Mas tem coisas que a gente tem que deixar para ele aprender. Então, assim, a gente só tem que se colocar disponível e orar. E outra coisa, Rebeca, às vezes eu vejo, assim, Deus me deu um ministério fora, que eu digo assim, fora da igreja. Até hoje, não tem uma semana que passe que alguém não venha no meu privado pedir conselho de alguma coisa sobre a questão do ministério. E eu entendi isso muito desde cedo. Quando Deus me deu aquela palavra, fortalecer as mãos fracas e os joelhos trementes, eu entendi o que era o meu ministério. É justamente isso, fortalecer pessoas, entendeu? Para que não desistam, para que entendam o que é o evangelho. Antes de ministério, o ministério é a ponta. O ministério não é o mais importante. O mais importante é a nossa vida, inicialmente. O restante é complemento, é extensão daquilo que a gente é. Então, assim, Deus foi me dando esse direcionamento, trazendo pessoas, sejam surdos, sejam ouvintes, entendeu? Para trazer uma palavra de fortalecimento. E aí, o que a gente vê muito é isso, os surdos sendo... Parece que é de vidro, e aí todo mundo quer cuidar, parece que assim, não, porque se fizer, porque, coitado, já tem uma vida tão difícil, eu sei, a gente já sabe todas as dificuldades surdas, isso é milenar, a gente já sabe tudo que acontece. Tá, mas o que a gente vai fazer para mudar isso? Vai continuar perpetuando isso? Ou a gente vai ter postura que... Oi? Vai continuar sempre se vitimizando, né? Se vitimizando, não pode. Precisamos que esses surdos se tornem surdos maduros. E eu vou falar, Rebeca, a culpa é nossa, porque os ministérios começam sempre com ouvintes. E se não está dando certo, a culpa é nossa, porque nós continuamos praticando os mesmos erros que os outros estão fazendo desde muito antes. Porque as reclamações são as mesmas, as práticas continuam sendo as mesmas. E se o surdo não está mudando, é porque nós não estamos sendo espelho para esse surdo, de alguma forma. É difícil falar isso, é duro, mas a gente precisa refletir sobre isso. Porque a gente acaba se culpando uns aos outros o tempo inteiro. Ah, porque o surdo é assim, porque o ouvinte é assim, porque o surdo tem esse comportamento. Tá, gente, já sabe isso tudo, já tô careca de saber, já tá chato. E aí, o que a gente faz com isso agora? E quais erros que você percebe que os ministérios estão cometendo sempre, com muita frequência? Hoje tem um erro gravíssimo que as pessoas não estão percebendo, e isso está me incomodando de uma maneira, eu até postei, assim, muito... É porque, assim, hoje meu tempo está menor, mas, assim, a minha vontade é ser... Uma vez falaram assim para mim, já mais 3 pessoas falaram uma vez, vai, teu ministério é de exortação e profético. Eu falo, então, o Senhor me ajuda, porque, assim, minha vontade é de sair rasgando o verbo. Porque, assim, hoje tem algo que está me incomodando muito. Não existe ministério de Libras. O que existe é ministério de pessoas, com ou de surdos. Você não vê ministério de francês, de espanhol. Então, o assistencialismo continua existindo. Continua se perpetuando. E as pessoas não estão dando conta disso. A irmã, no outro dia lá da igreja, veio orar para a gente, que a gente sempre ora antes de começar o culto. Aí ela começou, o ministério de vocês é muito lindo e tal. Ai, que Deus possa abençoar esse ministério de Libras. Opa! Não, aqui não. Aqui o nosso ministério é com surdos. Jesus, quando falou, ele falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele não falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a uma língua? A língua é um recurso. Então, nós estamos idolatrando língua. A língua de sinais é linda.
É lindo mesmo, porque é diferente, ela é visual, muito bem feita, chama atenção. Mas é isso o objetivo nosso? É esse o nosso objetivo? Então, a gente está amando. Por isso que as pessoas vão para a universidade e continuam perpetuando aquilo que lá atrás começou. Então, assim, estamos amando a língua, idolatrando a língua, defendendo a língua, e aí depois a gente quer que o surdo esteja firmado na igreja. As meninas vão trocar? Entendeu, Rebeca? Então, assim, isso é uma coisa que hoje que está me deixando... E, assim, eu estou vendo isso numa crescente, as pessoas estão levando isso com uma naturalidade. Entendeu? A minha evangelização é a evangelização de surdos, para surdos e com surdos. A Libras é só o recurso que eu preciso para chegar até ele. A cultura do surdo é importante eu saber entender para eu saber como que eu me comporto no meio deles e como eu aceito eles comigo, para não ter esse choque. Né? Quando eu compreendo, não há o choque, há a compreensão, há o equilíbrio. Quando eu vou para um outro país, para evangelizar um outro país, se eu não sei a língua fluentemente, a oral, mas minimamente eu tenho que saber a cultura, que eu tenho que saber como que eu vou me comportar. Né? A gente já teve uma reunião agora para falar, olha, lá não se usa roupa apertada, muita reverência quando chegar lá no Japão. Então, vamos usar roupas mais largas, né? Vamos ter um comportamento com muita reverência, com muita educação, porque os japoneses são assim. Aí eu estava vendo a língua de sinal japonesa, tudo termina assim. Todo sinal que eles fazem, você pode ver que eles reverenciam. Então, assim, a gente faz isso para as línguas orais, mas qual é o objetivo? É a língua japonesa? Não, é o japonês. Quem vai ser salvo não é a língua, é a pessoa que eu quero alcançar. Então, a gente está trocando os valores, aí está todo mundo se... Aí chega o irmãozinho e fala assim, Jesus ama você. E o surdo aceita Jesus. E ele só sabe falar, Jesus ama você. Foi a língua? Não. Foi o amor. Porque ele fez Jesus ama você e abraçou a pessoa. E se colocou disponível. E mostrou amor. Tem ministério muito pequenininho, Rebeca. Eu tenho contato com pessoas assim, e eu gosto mais desses ministérios menores, porque ali Sim. Você vê que realmente é uma sinceridade, um amor. Tem ministérios pequenininhos que eu digo assim, simples, que você vê que o intérprete nem fala lé com cré, mas os surdos estão lá, ardendo de amor pelo Senhor Jesus, envolvidos na igreja. Por quê? Porque tem amor pela Sim. pessoa. Então, a gente está se sofisticando demais na língua e esquecendo que o alvo é a pessoa. Você tocou num ponto agora também que me fez lembrar que semana passada eu estive numa igreja, Nova Vida, né, de Saracuruna. E, assim, o testemunho de lá, Vânia, é maravilhoso, é lindo. A menina que começou o ministério, vamos dizer assim, né, chegou um surdo na igreja dela, e aí foi só um surdo nesse dia. E ela tinha só o curso básico, né? Aí ela foi interpretar, não era formada, nada disso, era só aquele curso básico mesmo, o básico do básico. E aí começou a interpretar. Ficou semanas. Hoje a igreja tem 18 surdos. E ela ficou assim, gente, eu fico pensando como que eu tenho 18 surdos na minha igreja, se ela fala assim, que a minha Libras é de YouTube. Ela não consegue entender. Eles têm ABD. E os surdos são aqueles surdos que eles têm aquela sede, aquele amor. Os surdos trabalham no Ministério Infantil, tem a EBD, né, o estudo para eles. E são surdos que gostam de servir mesmo. Ela fica... É inacreditável. Porque eu não sou formada, eu não tenho um curso top. A minha Libras é Libras de YouTube. E não para de chegar surdos aqui. No começo eu fiquei desesperada, a Rebeca, ela falando para mim. Eu fiquei desesperada. Porque como que eu ia oferecer uma interpretação, a preocupação, né? Oferecer uma interpretação de qualidade para tantos surdos. E aí que a gente vê que não precisa de muita coisa, apenas um coração disposto.
Eu falo para o pessoal assim, a gente tem que ter o equilíbrio, né? Porque tem aqueles também que assim, já sei alguma coisa, não precisa aprender mais nada. Espera aí, gente, também não é assim. Sim. Porque assim, assim, Rebeca, Deus nos chamou para um ministério, mas na verdade a gente serve ao Senhor, não é o surdo. A gente não está na igreja servindo o surdo. O surdo é a extensão daquilo que o Senhor nos chamou, que é ser mordomos na casa do rei. Então, se eu sou um mordomo na casa do rei, eu estou servindo primeiramente. Eu já falei isso para os surdos uma vez lá na DEVEC, que eu ia. É quinta-feira da vitória. Eu saía correndo desesperada. Todo mundo, né? Chegava lá. Aí começava. Aí eles só iam assim, quando ia cantor famoso, aí um dia eu falei assim, cheguei lá, não tinha ninguém, tinha um surdo só. Lá tinham mais surdos, né? Aí um dia eu reuni eles e falei assim: olha só, vou falar uma coisa bem séria para vocês. Eu estou aqui. Eu fui a primeira a chegar. Sabe por quê? Porque eu preciso receber. Eu tenho consciência daquilo que eu preciso. Eu preciso de Deus. E sabe que eu estou aqui? Eu não estou aqui para servir vocês, não. Eu estou aqui para servir ao meu Senhor, porque foi Ele que me chamou. Não foi vocês que me chamaram, foi o Senhor que me chamou. Então eu estou disponível para Ele. Eu estou aqui com o meu coração para dar o de melhor para vocês. Mas antes de servir vocês, eu estou servindo a Deus. Se vocês não querem receber isso na vida de vocês também, eu sinto muito, porque vocês estão perdendo coisas muito importantes para a vida de vocês. Rapidinho eles tomaram o prumo da vida. Isso é muito bom ter consciência, Vânia, de que a gente não está servindo ali para o surdo, mas para o Senhor, porque quando as pessoas recebem uma crítica do surdo, elas logo querem desistir. Exatamente. Não é o surdo que chamou a gente. Foi o Senhor que nos chamou. E aí, quando o Senhor nos chama, ou ele faz o que ele fez com essa menina aí, que vai trazendo e ela não... Deus tem um propósito nisso. Então, assim, então agora eu vou me acomodar porque eu tô com a minha Libra de YouTube, tá indo tudo bem, tá dando... vai chegar uma hora que vai brecar, né? Vai precisar estudar, então vamos estudar. Então é isso, eu sirvo o rei, eu não posso servir de qualquer maneira. Então eu preciso ter eu vou aprender porque eu vou servir melhor. Na minha igreja, nós não chamamos, assim, tem os ministérios que a gente fala, mas a gente não se trata como assim, o intérprete, o ministro do louvor, são todos servos. Quem vai servir hoje? Qual é o servo que vai estar disponível hoje? Para a gente sempre lembrar qual é o nosso papel ali na igreja. Eu sou servo servindo no ministério incluir, interpretando, né, ali no ministério. O servo lá do louvor está lá na guitarra, na bateria e tal. Então, lá na igreja nós somos servos, nós somos o grupo de servos. Não somos o grupo dos intérpretes. Perfeito. A interpretação é como nós servimos. Perfeito. Não perder a essência, né? E que dicas você daria para quem está começando hoje o Ministério com Surdos? Muita gente me pergunta isso, né? Existem duas coisas. Tem aquele ministério como essa menina, que você está lá indo aprendendo o alfabeto, sabe, dar oi, bom dia, boa tarde, boa noite, e de repente chega um surdo. Dava até uma palestra isso. Chegou um surdo na minha igreja, e agora? O que eu faço? Então, assim, se chegou, você vai fazer o melhor possível, né? Para abraçar esse surdo, para receber esse surdo na sua igreja da melhor forma possível. E aí começar a conscientização da igreja e tal. Se não chegou, mas já... Porque eu vejo tem outras assim, o rapaz começou a fazer o curso de Libras, está no nível básico, o pastor já chega assim, você vai ser o líder do Ministério com Surdos, e eu já quero começar semana que vem. Tem isso, né? Aí é uma oportunidade, quando o pastor tem esse desejo, ele quer, é uma oportunidade de você começar a educar a igreja através do pastor. Então você tem que aproveitar isso e falar, pastor, primeiro a gente vai orar, eu preciso ainda amadurecer, eu preciso de mais pessoas, porque eu sozinha não vou dar conta, eu preciso pelo menos umas 3 pessoas
Então, vamos orar para Deus mandar primeiro os servos, a gente preparar a igreja, e a igreja vai precisar disso. E aí sim nós vamos para fora. Então, isso é uma outra questão. Então, são duas coisas, né, que a gente tem que avaliar. Quando o surdo chega, que é uma situação, e quando você tem esse tempo, que é o ideal, de preparação. E nesse tempo de preparação, Rebeca, é muito bom aquelas coisinhas que a gente faz assim, pede a palavra ao pastor, 5 minutinhos na igreja para falar, olha, nós estamos aqui com a intenção de trazer os surdos. Então, olha, né, conscientização, trazer um pouquinho de educação para a igreja. Se a gente tem essa oportunidade, é a melhor coisa. É porque às vezes, assim, a gente acha que a igreja não apoia, né? A gente já pensa assim, a igreja não apoia. Mas é porque muitas vezes as pessoas não têm essa consciência do que é. Então, se você que sabe, né, sobre o ministério, não apresentar para a igreja, não tornar consciente para eles, realmente eles não vão apoiar uma coisa que eles não conhecem, né? E quais erros que você acha, Vânia, mais comuns que as igrejas cometem quando tentam incluir o surdo? Erros, tem tantos. Pode citar o mais forte, que a gente está pronto para ouvir. Eu acho que assim, Rebeca, tudo passa da cultura da igreja, de você educar a igreja. Os erros acontecem por causa disso que a gente falou anteriormente, porque a igreja não está educada para receber. Lá na minha igreja, já tem 3 anos que o pastor, ele mesmo, por iniciativa dele, abre um culto, um domingo, para a gente falar sobre a questão do surdo. Então, o nosso foi domingo passado, a gente trouxe a nossa líder nacional, a Renata, né? Renata, o sinal dela é esse. Não, desculpa, esse aqui, Renata. Para falar para a igreja dessa questão de acessibilidade. Então, a oportunidade que a gente tem ali também de estar sensibilizando a igreja. Tanto que eu abri um intensivão agora de 4 aulas esse mês, e 25 pessoas se inscreveram. E algumas eu deixei de fora porque eram adolescentes, crianças, eu, nesse primeiro momento, não quis incluir na mesma turma de adultos, né? Mas a intenção é ter. Então, senão ia ter aí uns 30, pelo menos, nesse intensivo. Então, assim, você educar a igreja e conscientizar, mostrar a realidade do surdo, isso faz com que a igreja desperte. Não adianta a gente militar dentro da igreja, gente, eu falo isso. Não adianta tacar lei na cara do pastor. Uma coisa que eu acho gravíssima, eu estou vendo isso também assim, com muita tristeza no meu coração, de intérpretes indo para a rede social falar mal de pastor, falar mal da igreja, falar que o pastor não está aceitando o ministério. Você acha que isso vai levar aonde? Se o pastor é o anjo da igreja escolhido por Deus. Você briga com Deus, meu irmão. Está brigando com a pessoa errada. Já foi ajoelhar? Eu no outro dia estava falando isso para o nosso grupo mesmo. Eu falei assim, o quanto que nós estamos orando e jejuando para que Deus converta o coração para um ministério que foi Deus que instituiu. Não, a gente está atacando lei na cara do pastor, está falando que tem que fazer o que não tem, porque é preciso disso, porque tem que ter a câmera, porque a igreja precisa aprender língua de sinais para receber o surdo, porque isso, cheio de determinação, quando a gente, o que a gente é na igreja para ficar determinando isso? E cadê o joelho? Cadê a oração? Cadê o jejum? Cadê reunir com o pessoal? Semana passada um surdo veio para mim, estava falando para mim que estava com problema disso, daquilo no ministério e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, olha só, primeiro, eu não posso interferir no que está acontecendo na igreja de vocês, né? Vocês que estão aí. E ele, como o líder assim, do surdo, né? Falando, que eu não está acontecendo isso, não sei o quê, eu falo, mas não dão atenção para mim. Eu falei assim, beleza. Você já reuniu os surdos para orar por esse propósito? Não. Está tudo errado. Está se desgastando, está cheio de peso nas costas, carregando igual um burro de carga. Quando Deus fala o quê? Lançai sobre mim toda a sua ansiedade. Lança sobre ele tudo que vocês têm, que eu vou cuidar de vocês. Então, a gente está muito humano, muito cheio de direitos,
Só que a gente está esquecendo que a gente está na igreja. E igreja... A gente está esquecendo que igreja, nós somos cristãos. Nós estamos desrespeitando pastores, gente. Isso é muito sério. Na rede social. Jogando em direta, né? Jogando em direta. Sabe? Memes. Que isso? Que é isso, minha gente? Tá pensando que vai chegar aonde? Uhum. Ah, porque eu tenho que interpretar do lado do pastor. Tá, a gente sabe que é o melhor, mas vai... Cadê? Tá orando por isso? O quanto que você já orou por isso? O quanto que você já chorou por isso? O quanto que você já gemeu diante do Senhor? O quanto que você já se humilhou diante de Deus para pedir isso? O ministério não é meu. Hoje eu estou aqui, amanhã eu posso não estar. Eu estava na DEVEC até 2019. Deus soprou e eu vim para cá. Amanhã eu já não sei mais onde é que eu estou. Por quê? Porque não sou eu. Então, assim, nós estamos esquecendo de ser cristãos para sermos militantes, tacando lei na cara dos outros, tacando lei na cara do pastor, e você acha que o pastor realmente ele vai se submeter a isso? Então, uma coisa que era para a gente agregar, a gente está cada vez levando para mais longe. Então, a gente tem que refletir essa questão, sabe, do nosso cristianismo dentro do nosso ministério. Tem muito absurdo acontecendo e tem muita gente apoiando isso. Eu não apoio. Eu acho um absurdo. Perfeito. Eu sempre falo, quando eu vou nas igrejas, né, falar sobre o Ministério com Surdos, sobre essa questão mesmo, que, o pastor não me passa esboço, pastor nisso, e as pessoas acabam problematizando e postando, falando mal na rede social, criando meme, né? Eu falo que a batalha começa no seu quarto, no seu íntimo com o Senhor, não na rede social. Então, se o seu pastor não apoia, se o pastor não quer te passar o esboço, ou se os irmãos não ligam para os surdos, a batalha começa no seu quarto, no íntimo com o Senhor, e não na rede social. Perfeito, Vânia. E qual conselho você deixaria para os intérpretes, né, os líderes, pessoas que estão aprendendo, que desejam servir melhor aos surdos? Como servir melhor aos surdos? Antes de você entrar nisso, só queria fazer um complemento. Eu fiz uma postagem um tempo atrás que, falando esse negócio do pastor, que o pastor também é ovelha. Uhum. A gente esquece que os pastores também são ovelhas. E às vezes a gente está exigindo coisas dos pastores que nem nós mesmos fazemos. Então, quando se trata do nosso ministério, que Deus nos deu, não é forçando a barra que a gente vai conseguir qualquer coisa. A gente é chamado para educar a igreja para isso. Entendeu? Então, o nosso comportamento diz muito do que somos e da onde a gente quer chegar. E nesse quesito, o papel se inverte. Nossos pastores se tornam as nossas ovelhas. Porque quem detém o conhecimento dessa área somos nós. Quem cuida dos surdos, sabe como que eles se comportam, o que eles precisam, somos nós. E é nesse momento, quando a gente passa a ser professor dos nossos pastores, eles passam a ser as nossas ovelhas nessa área. Lindo. E cadê o amor que Jesus fala que a gente tem que ter pelas ovelhas? As ovelhas não são só os surdos que Deus nos dá, não. É qualquer pessoa, incluindo o nosso pastor. E aí, desculpa, a pergunta foi? Qual o conselho que você deixaria para as pessoas que estão começando ou que já interpretam, né, para servir melhor o surdo? Como servir melhor o surdo? Eu queria deixar para quem está começando e para quem está no caminho. Para quem está começando, invista no seu chamado. Se qualifique, aprenda mais, não só academicamente na questão linguística, né, da fluência, da gramática das libras, mas conheça a nossa história. Poucas pessoas conhecem a nossa história. Nossa história ela é muito importante. Eu escrevi sobre isso na minha monografia. Porque eu fiz pedagogia
lá no INES, né? Eu sou pedagoga bilíngue e fiz pós-graduação de bacharelado para interpretação. E a minha pesquisa, que é o que arde no meu coração, que era o que eu, inclusive, queria continuar falando sobre isso, mas eu fui até ameaçada, sabe? Porque eu queria falar sobre igreja e interpretação. Tipo, cuidado com o que você vai falar e tal. Porque, na verdade, era para eu falar de educação, eu acabei chegando nos intérpretes, né? Que vem dessa... que a gente chama o chão da escola, e eu falei que era o chão da igreja. Porque a gente vem disso. Os melhores intérpretes, vocês... Não tem como, gente. Os melhores intérpretes são aqueles que vieram de espaços religiosos. E ainda são. Ainda são. Porque a gente aprende fazendo, a gente coloca a nossa cara ali na frente, o nosso estágio é metendo a cara para fazer ali na frente da igreja, não tem jeito. Então, assim, aprendam da nossa história, da onde nós surgimos, como foi, quem reconheceu o sujeito surdo como sujeito de língua primeiramente foi o espaço cristão. O católico e os protestantes são os primeiros que desbravaram isso, foram os primeiros que reconheceram os surdos como sujeito de língua. Muitos dos autores que a gente estuda, como Capovilla, por exemplo, ele é batista. Ronice Quadros vem da Igreja Luterana. E foi nessa conversa entre eles que começou a surgir essa questão da língua de sinais do surdo. Então, muita gente não sabe sobre isso. Nós precisamos saber, nós temos importância. Quando alguém fala para interpreta na igreja, vai fazer o que eu faço. Não vai fazer. Então, para eu ter essa consciência daquilo que eu faço, de interpretar textos sensíveis como a gente interpreta, o mais simples do intérprete que está começando agora, ou como essa menina que falou, comecei no YouTube, amém. Mas não fique só nisso. Continue buscando, continue se especializando com gente boa. Eu estou vendo uma modinha também, isso é outra coisa que me... Muita modinha hoje de gente assim, que estava meio que escondido nos escombros, e de repente, como esse negócio do louvor despontou, tem um monte de workshop agora. Aprenda louvor em 3 passos. Apenas... Eu fico assim, gente. Aí eu vejo assim, sabe? A questão financeira, o quanto legal, as pessoas têm que trabalhar. Você tem o teu trabalho, ótimo, eu tenho o meu. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando assim, ok, tem os 3 passos, tem lá, né, o que a gente tem que aprender para o louvor, aquela coisa toda da linguística. Isso é da linguística. O que você aprender na linguística, você vai aplicar no louvor. Não tem mágica, gente. É treinando, é conhecendo. Agora, quando você vai lá interpretar, tem algumas coisinhas que só um crente tem. Você pode aprender qualquer regra que você puder aprender. Você pode pagar qualquer curso, workshop, seja lá o nome que você quiser dar, que você quiser aprender. Você hoje tem uma gama. Faça. Mas tem uma coisa que não vai mudar, que é o que o crente carrega, é sua vida no altar. Se você não tem vida no altar, você pode dar cambalhota lá na frente que você não vai alcançar o surdo. Verdade. Vida consagrada, santificada, precisa ter. Ninguém fala sobre isso no curso de louvor. Só vai te levar no oba-oba. Mas falar que você precisa se consagrar, que você precisa aprender as regras. Estude. Mas, olha, se consagre e se consagre. Isso é o principal. E, para terminar, aqueles que estão no caminho, não desista do teu chamado. Dá uma parada, respira. Tenha pessoas que seguram as tuas cordas, pessoas confiáveis que vão segurar suas cordas, que vão segurar os seus braços, como Moisés precisou, como Paulo precisou daqueles amigos que segurassem as cordas para ele poder fugir, que ore com você. Tem horas que a gente se coloca na caverna, realmente. Isso vai acontecer muitas vezes durante a caminhada. Muitas.
Mas não foi diferente com nenhuma pessoa que você lê na Bíblia. É a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Então, tenham pessoas confiáveis que vai orar por você, que vai estar ali do teu lado, que não vai ficar te alisando, que vai falar o que tem que ser falado para você. E não desista, a não ser que Deus fale mesmo para você, ó, você vai fazer, a partir de hoje você vai fazer outra coisa. Mas se não é isso que Deus mandou, não desista. Continua firme naquilo que o Senhor chamou. Não tem nenhum surdo na igreja, você está triste por causa disso. Talvez seja o momento que Deus está querendo você só para Ele. Está querendo te oxigenar, está querendo mudar, está querendo tratar com você. Então, tenha a sensibilidade de discernimento espiritual para discernir tempos, para discernir pessoas, para discernir lugares. Tem horas que o teu ciclo vai terminar em algum lugar. E ok. Não sai desvairadamente para qualquer lugar. Senhor, para onde o Senhor quer que eu vá? Ah, mas eu estou sofrendo aqui, eu quero sair daqui correndo. Não é assim. Continua ali, é processo. Ah, tá sofrendo, nada. Fica ali, até Deus te mostrar para onde você tem que ir, ou que talvez você tenha que ficar até que se cumpra aquilo que tem que se cumprir naquele lugar. Amém. Mas não desista, não faça nada sem o Senhor não direcionar. Vamos ser mais crentes, gente, porque antes de ministério, antes da gente alcançar pessoas, primeiro a gente tem que estar alcançado. Primeiro nós precisamos estar com a nossa vida diante do Senhor. Será que nós podemos falar como Paulo? Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo? É assim que a gente forma discípulo. Nós podemos falar isso para as outras pessoas que estão do nosso lado? Quem está na liderança pode falar isso? Quem está não na liderança, mas está ali, né? Qualquer ministério pode falar para um discípulo, seja meu imitador como eu sou de Cristo? Então, antes da gente falar para o outro o que tem que fazer, o que tem... Primeiro, eu tenho que ser. E, às vezes, Deus dá paradas na nossa vida para a gente retomar. Porque, outra coisa, não seja um militante religioso. Não saia se fazendo um monte de coisa, porque você vai se desgastar. Nós somos seres humanos, nós precisamos parar, nós precisamos ter o tempo com a nossa família. Não adianta a gente ganhar o mundo e perder a nossa família. Uhum. Jesus já morreu por todo mundo. Nós não temos que morrer por mais ninguém. Então, nós precisamos ter o nosso tempo com a nossa família. Deus, família e ministério. Precisamos colocar as coisas no lugar. Às vezes, você está cansado, sobrecarregado, está reclamando que o ministério está isso, está cansado. Como é que Deus vai dar algo para a gente que é um fardo? Então, se é um fardo, é porque a gente está fazendo as escolhas erradas. Então, pare, ore, jejue, tira um tempo para você. Tira um tempo para botar a perna para cima e não fazer nada, para ver sua televisão. Isso faz parte também. Nós precisamos disso. Tira um tempo com a sua família de qualidade. Uhum. Viva a igreja, mas seja a igreja. E aí as coisas dão certo. Vamos voltar à base do que é ser cristão, que é a base de quem nos chamou. Primeiro a gente tem intimidade com o Senhor, e depois a gente vai fazer aquilo que Ele está nos chamando para fazer. Essa é a ordem. Não troca essa ordem. Então, o que eu mais tenho pedido a Deus, e eu aconselho cada um de vocês que estão assistindo, peça discernimento a Deus, de pessoas, lugares e momento. Pedindo isso, Deus vai dar, e aí vai ficar muito mais leve, porque você vai saber o que você pode carregar, o que você tem que largar para fora, e o que você tem que continuar. Momento de parar, momento de continuar. Eclesiastes 3, não é isso? Há momento para todas as coisas. Amém. E qual é o momento que eu estou vivendo? Discernimento. Quando a gente tem discernimento, a gente consegue saber o que tem que fazer. Então, eu acho que esse é o principal conselho que a gente tem que ter. E não deixar o mundo entrar na igreja. Uhum. Esses termos, né, como eu falei antes, Ministério de Libras, isso é o mundo entrando na igreja. Não foi isso que Jesus nos ordenou.
Vamos estar atentos, vamos discernir essas coisas que parecem simples, né? Mas não são, elas são genuínas. Então é fazer o básico, é fazer o feijão com arroz de Jesus. Jesus é muito simples. E o restante a gente consegue, vai embora. Amém. Vânia, glória a Deus pela sua vida. Quando eu pensei no tema de evangelização em Libras, né, eu automaticamente pensei em você. Porque, gente, a Vânia, como eu falei com vocês, ela foi uma das primeiras pessoas que eu comecei a admirar com esse objetivo, no Ministério Consultos, porque a gente vê nela a simplicidade. E se vocês forem reparar, né, começarem a seguir ela no Instagram, inclusive, ela tem uma interpretação com muita qualidade, mas é uma pessoa totalmente humilde, que realmente vive a humildade do Evangelho de Jesus Cristo. E há uns meses atrás, falando sobre essa questão de simplicidade, o Senhor me tocou muito em uma das interpretações que eu fazia na igreja, sobre a seguinte questão: você tem interpretado para ouvintes ou para surdos de fato? Porque o ouvinte, qualquer coisa que você faça com muita expressão facial, sinais bonitos, ele acha lindo. Mas será que essa mensagem ela tem chego até o surdo de verdade? Ou você está fazendo mais para impressionar os ouvintes? E há uns meses atrás o Senhor me incomodou muito quanto a isso. E é uma coisa que nesse momento eu tenho tratado com o Senhor, né? Porque as redes sociais, as pessoas estão lá comentando, curtindo, e se a gente não deixar, como o Ministério Consultos é um ministério de evidência, que nós estamos em evidência, o nosso ego e a nossa vaidade fala mais alto. Então, essa é a importância de nós estarmos sempre aos pés do Senhor, buscando a simplicidade como ele teve. Vânia, muito obrigada pelas suas palavras, pelo seu momento. Geralmente o Pod Libras ele acontece às sextas à noite, gente. Mas quando a Vânia falou que não podia, eu fiz questão de mudar para sábado à noite. Eu precisava dela aqui, tá? Então, muito obrigada pela sua disponibilidade. Que Deus abençoe muito a sua viagem no mês que vem. Que seja uma experiência marcante para o teu ministério, mas que você, além disso, possa alcançar muitos corações e almas surdas para a glória do Senhor. Amém, eu que agradeço. Se alguém quiser contribuir, é só entrar lá nas minhas redes sociais, lá, @Vânia Libras, né? Qualquer contribuição, eu achei tão bonitinho que eu recebi uma oferta de R$1. Logo no início, quando eu comecei a pedir oferta, eu falei assim, gente, essa semente, ela é tão importante como qualquer outra que eu tivesse recebido. Porque, assim, você vê a simplicidade da pessoa e querer ajudar, né? Então, não é o valor monetário, né? Mas é o valor da pessoa ter se disponibilizado a fazer isso. Eu fiquei muito emocionada com aquela oferta de R$1. Então, assim, e quem não puder também esteja orando por nós, porque é um desafio muito grande. A gente está precisando juntar aí cada um quase 25 mil para poder fazer essa viagem. A gente que banca, né? A nossa vida missionária é assim, né? A gente é chamado e a gente banca desse jeito. Mas quando Deus chama, eu falo para o Senhor, Senhor, se o Senhor chamou, então olha só, é contigo mesmo, não sei o quê. Eu não tenho condições, o Senhor sabe até onde vai a minha limitação. Mas Deus é muito bom. Rebeca, eu queria orar pela sua vida. Amém. Amém? Glória a Deus. Sim, você permite que eu ore pela sua vida? Sim. E vou orar também por aqueles que estão aqui, né? E para que Deus possa alcançar. Agradecer a você por ter me chamado, obrigado pela honra também, porque são poucas as pessoas também que honram umas às outras, que reconhecem também, assim. E a gente sabe quando está puxando saco, a gente sabe quando é por interesse, a gente tem o discernimento para saber quando que são as coisas. E eu louvo a Deus pela sua vida, porque eu vi você começando lá atrás também, né? Assim, devagarzinho, e Deus tem feito coisas muito grandes na sua vida, tanto na igreja, como sua vida profissional e sua vida particular. Deus tem se mostrado presente, né? Mesmo nos momentos mais difíceis, você tem se colocado posicionada diante de Deus. E você tem sido esse modelo para outras pessoas também. Amém. Então, Obrigada. vamos orar? Vamos.
Pai, no nome do Senhor Jesus, Paizinho querido, amado, bendito, a Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor, Senhor. Sou tão grata a Ti, meu Pai, porque o Senhor não une pessoas, o Senhor une propósitos. Amém. E não é diferente que nós estamos aqui nessa noite, meu Pai, reunidos diante do Senhor, porque nós temos visto, meu Pai, o Senhor reunindo os seus, meu Pai, para fazer um trabalho tão específico que é cumprir o ID na comunidade surda, meu Pai. O Senhor tem ampliado, meu Pai, as nossas estacas. O Senhor tem, as nossas estacas elas estão sendo fincadas cada vez mais longe da nossa tenda. O Senhor tem levado a gente a lugares que a gente nem poderia imaginar. E eu tenho visto isso na vida da Rebeca, Senhor Jesus Cristo, o quanto que ela tem crescido diante de Deus e diante dos homens. Que o Senhor continue cuidando dela, da vida dela, Senhor Jesus Cristo, no ministério dela, que ela continue, Senhor Jesus Cristo, um coração ensinável, um coração humilde, um coração que se coloca diante do Senhor. Ó Pai, que o Senhor venha abrir a janela dos céus sobre a vida dela. Venha derramar bênçãos sem medidas, Senhor Jesus Cristo, sobre a sua casa, sobre a sua família, Senhor. Que nada falte, Senhor Jesus Cristo, mas que não falte principalmente a tua presença. Pai querido e amado, eu venho pedir também pela vida, meu Pai, das intérpretes dessa noite, que o Senhor também continue, Senhor Jesus Cristo, habilitando cada uma delas, meu Pai, para a tua obra. Que o Senhor venha visitá-las, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor visite a casa delas agora e que o Senhor venha responder, meu Pai, a elas, o que elas têm colocado diante do Senhor, diante do teu trono. O Senhor sabe, meu Pai, o que elas estão necessitando. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha se revelar, meu Pai, no secreto delas e que o Senhor venha pegá-las pelas mãos, Senhor Jesus Cristo, e conduzir. Da mesma forma, eu peço, meu Pai, pela vida daqueles que participaram nessa noite aqui conosco, Senhor. Aqueles que estão participando, que estão vendo essa live ao vivo, e aqueles que vão ver, meu Pai, a live no decorrer do tempo que ela vai estar ali, meu Pai, no canal da Rebeca. Que o Senhor venha, meu Pai, abençoar a cada uma dessas vidas, porque não é nada sobre nós, é tudo sobre o Senhor em nós. É tudo, meu Pai, sobre o Senhor fazendo através de nós. Nós somos apenas um instrumento do Senhor. E nós queremos declarar nessa noite mais uma vez, eis daqui, Senhor. Usa nossas vidas para a glória do teu nome. Paizinho, nós nos despedimos do Senhor. Mas antes eu quero pedir, aviva a comunidade surda do Brasil, Senhor. Aviva a comunidade surda, traga consciência. Traga-os, meu Pai, traga-nos ao primeiro amor. Ao amor, meu Pai, simples de Jesus, que é orar, jejuar, estar diante da tua presença, nos humilhando, amando uns aos outros genuinamente, Pai. Tira todo o nosso orgulho, todo o orgulho do nosso meio. Tira tudo aquilo, meu Pai, que tem atrapalhado, meu Pai, o nosso dia a dia nas comunidades, meu Pai, cristãs. Ó Deus, em nome de Jesus, venha levantar surdos, meu Pai, verdadeiramente, com o coração no altar, conscientes, meu Pai, qual é o papel deles nesse mundo. Ó Deus, em nome de Jesus, faça isso, meu Pai. Incendeia, meu Pai, o nosso país. Incendeia o nosso país com a tua presença, com o teu Espírito Santo, meu Deus. Venha aquecer os nossos corações, meu Pai. Venha derramar o teu Espírito Santo sobre, meu Pai, cada surdo, cada intérprete, nas famílias dos surdos, nos amigos, Senhor. Oh, Deus, faça uma revolução santa no nosso meio. Venha fazer algo extraordinário que seja palpável, meu Pai, que nós possamos ver com os nossos próprios olhos e que todos vão olhar e vão dizer, como lá em Isaías, que foi a sua mão que o fez. Oh, Pai, eu entrego tudo isso nas tuas mãos, crendo, meu Pai, e já agradecendo, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Obrigada, Vânia. Obrigada. Deus abençoe a viagem. Quando será? Oi? Quando será a viagem? Dia 12 de novembro. 12 de novembro. Então, já. Gente, tá pertinho. Vamos fazer uma oração por essa viagem, tá? Você Amém. que puder também ajudá-la financeiramente. Estou deixando aqui o Instagram da Vânia. Entre em contato com ela, peça mais informações e abençoe qualquer valor. E se também você não puder, só apenas a sua oração, o seu jejum, tenho certeza que o Senhor já vai fazer grandes coisas na vida da Vânia. Tá bom? Amém. Obrigada, Amém. Vanessa e Nayara, pela interpretação. Sempre maravilhosa.
Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe quem está assistindo ao vivo, quem vai assistir a gravação depois. Tenho certeza que esse Pod Libras abençoou a sua vida. E assista com o coração aberto, tá? Que grandes coisas o Senhor fará por meio de nós. Amém. Obrigada, Vânia. Obrigada, meninas. Beijo. Boa noite. Boa noite.